No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Hoje é sexta-feira, 11 de setembro de 2020. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e poderosa. Graça e paz. Aqui estamos mais uma vez para meditarmos um pouco na unicidade de Deus. Aliás, hoje nós vamos falar um pouco sobre o batismo nas águas, em nome do Senhor Jesus. Porque muitos obreiros, eu tenho conversado com alguns amigos, temos conversado um pouco sobre batismo e é comum, hoje em dia, as pessoas batizarem nas águas a qualquer momento, a qualquer hora e qualquer um que chegue. Mas, inclusive, a resposta que um amigo me dizia essa semana, a palavra do eunuco para Filipe, a história de eunuco e o Filipe, você vai ler em Atos capítulo 8, a partir do versículo 26. Lá no versículo 26, você vai ver essa história do eunuco juntamente com Filipe. Bom, o que acontece? Acontece que o eunuco pergunta para Filipe assim, eis aí a água, o que me impede, o que impede que eu seja batizado? Uma boa pergunta, uma pergunta de quem realmente sabe o que quer, de quem realmente está pronto, de quem realmente está preparado com o seu espírito e o seu coração para descer às águas e receber o poderoso nome do Senhor Jesus. Eu vou ler para você esse trecho, é muito bonito, essa passagem muito linda, Diz aqui, nessa tradução que eu estou lendo, verso 36, e indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco, eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe, é lícito, ou seja, claro, é lícito que você seja batizado, se creres de todo o coração. E respondendo ele, creio que Jesus é o Filho de Deus. Essa questão de Jesus é o Filho de Deus não é dualidade, não é dois deuses. Quando ele fala, creio que Jesus é o Filho de Deus, ele está dizendo, naquele idioma, dentro da cultura bíblica, que Jesus é Deus. A gente falou isso, só você ver os últimos áudios aqui no canal no YouTube e estudar um pouco mais. Não está falando de pessoa literal, de alguém independente, separado de Deus. Não é isso. Quando fala Jesus é o Filho de Deus, não está se referindo também ao seu corpo físico. Ao contrário de que muitos unicistas creem que quando a Bíblia se refere a Cristo como Filho de Deus, está se referindo ao seu corpo. Isso não é verdade. Não é isso que diz o hebraísmo. Não é isso que diz o idioma hebraico. Não está falando de corpo dele. Tá certo? Deixa isso bem claro na sua mente. Quando se diz você, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é Deus propriamente dito, o Senhor é divino, o Senhor é o Todo-Poderoso. É isso que está falando as Escrituras. Isso aí deixa para uma outra oportunidade. Então, mandou parar o carro e ambos desceram a água, tanto Filipe como o eunuco, e ali Filipe o batizou. Louvado seja Deus, Então, meus amados irmãos, é preciso entender, porém, que não basta chegar por aí e batizar assim. Esta passagem aqui de Filipe, do eunuco, ela não serve de parâmetro para você batizar uma pessoa instantaneamente. Até porque há algumas coisas no texto para serem analisadas e observadas por nós. Por exemplo, eu não posso chegar aqui para meia hora para um camarada trinitariano, em meia hora que eu falo, olha, meu amigo, você foi batizado como? Fui batizado em nome do Pai, do Filho. Não, peraí, vamos ver a Bíblia aqui, eu batismo em nome de Jesus e num estalo de dedo o cara fala, realmente então me batiza agora. Eu não vou primeiro eu vou andar com a pessoa, primeiro eu vou falar para ele o evangelho, vou falar da unicidade. Não falou do batismo, entendeu? O batismo não sabe nada de unicidade, tá entendendo? Então eu preciso anunciar o evangelho, eu preciso desconstruir na mente dele a mente trinitariana forjada pela Trindade. Eu preciso, porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo para terminar.
se ele me enviou até esse amigo, como a gente fala sempre, é para batizá-lo, é para fazer a obra, para completar. A menos que o Espírito fala, batize porque ele vai partir agora. Ele está no limite dele. Entendeu? Então, é muito importante, porque, primeiro, o Espírito arrebatou Filipe e levou até onde estava aquele homem. Quando chegou lá, ele já estava lendo a Bíblia. Foi uma obra exclusiva do Espírito que arrebatou. Ele começou a correr aparelhado com o carro, na velocidade da carruagem, em outra cidade, em outra região. E diz a Bíblia, a minha Bíblia, as traduções que eu tenho, que ele anunciou o evangelho completo. Ele começou da onde o eunuco estava lendo e diz a Bíblia aqui, diz aqui a minha tradução. Filipe pergunta, você entende o que você está lendo? Não, como é que eu vou entender? Alguém me ensina? E diz a Bíblia, verso 35, e Filipe, tomando a palavra e iniciando por aquela mesma passagem das Escrituras, pregou-lhe o evangelho. Jesus, essa tradução aqui da Bíblia King James, diz que Filipe, naquela viagem, pregou o evangelho para aquele homem que já estava ali quebrantado, buscando conhecimento. Esse é um ponto para a gente analisar. Outro ponto é que as viagens de antigamente não eram viagens que você pega um ônibus, daqui a meia hora você está no centro da cidade. Ou daqui a uma hora você pega um ônibus, né? Antigamente não tinha ônibus, não tinha carro. As viagens eram longas, mesmo de carruagem, mesmo de carroça, mesmo de cavalo. Ele era um eunuco, portanto ele servia a um rei, estava numa carruagem, e aí o Espírito levou Filipe até lá, então já havia todo um preparo anterior do Espírito Santo no coração daquele homem. E diz a Bíblia que Filipe anunciou o evangelho. Muitas traduções não vão dizer isso, mas você precisa ver as traduções onde ensina que ele anunciou-lhe, pregou-lhe o evangelho praticamente o máximo que deu ali durante aquela viagem. Aqui a gente lê o texto assim, ó, viu a água, que impede de ser batizado? Estava ali no estalo de dedo, né? Vamos lá, foi em 5 minutos, não foi. Filipe anunciou o evangelho para aquele homem. Quando ele vê a água, quer dizer, deu tempo de Filipe falar de batismo, deu tempo de Filipe falar da unicidade de Deus, e volta a dizer, é algo realmente extraordinário essa passagem. E isso não serve de precedente para poder eu sair por aí e qualquer um que eu ver pela frente batizar, sem que eu pregue o evangelho para ele. É muito importante você pregar o evangelho. E aí nós temos um evangelho hoje que só a misericórdia de Deus sendo pregado, que não é o evangelho de Cristo, é um falso evangelho. Infelizmente, que o evangelho, os nomes dos personagens são os mesmos da Bíblia, tudo usa-se inclusive a Bíblia, mas quando você vai ver, não é o evangelho puro e genuíno, porque o evangelho de Cristo consiste na sua graça, consiste na unicidade de Deus e no batismo em nome de Jesus. Fora isso, não tem evangelho. Fora isso, não há evangelho genuíno, puro. Me perdoe você ou não, então eu não posso sair por aí batizando a qualquer momento. Basta eu pregar aqui. Quantas pessoas já foram no calor da emoção? Pastor, então me batiza agora. Quando vai ver, o cara foi embora. Cadê o homem que queria ser batizado? Cadê o cara que queria ser batizado? Aconteceu isso comigo, meu amado, N vezes, de alguém falar, pastor, eu preciso ser batizado. Então, em nome de Jesus, então é agora, é amanhã. Mas ele chega na sua família, fala para um parente que é pastor, para um amigo que é obreiro e que vai lá, desconstrói tudo. O diabo arrebata a semente que foi lançada. E cadê o cara que queria se batizar? Não quer mais. Então a pessoa precisa ter convicção do que ela realmente quer. Aí sim, nós vamos lá. O que é a água? Eis a água, o que impede que eu seja batizado. O que poderia impedir aquele homem de ser batizado? Não ter recebido o evangelho. Mas Filipe pregou-lhe o evangelho, anunciou todo o evangelho para aquele homem. É claro que o evangelho, mas pegou todo o evangelho, não. Pregou o que tem que ser pregado durante aquela viagem. E depois o Espírito arrebata Filipe e vai para uma outra cidade chamada Azoto, e aí continua lá para Cesareia, continua a pregação do evangelho em todas as cidades por onde ele passava, e aí Saulo é convertido e tudo mais, e acontece aquele processo todo. Então, é isso aí. Eis a água, o que impede de eu ser batizado. Será que você conhece a unicidade de Deus? Ou pelo menos o
o básico da unicidade de Deus? Será que você entendeu realmente o batismo nas águas em nome do Senhor Jesus? Será que você realmente entendeu a importância do batismo? Está quebrantado? Recebeu a palavra da verdade? Nada te impede. Leva uma vida de santidade? Se afastou do pecado? Está convertido? Convencido de que realmente precisa mudar a sua vida? Está arrependido de tudo que você fez? Das agressões que você fez ao Eterno? Não há nada que te impeça de ser batizado nas águas, em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados. Eu quero desejar a você um bom fim de semana, mandar um abraço a todos os ouvintes do Minuto da Unicidade, um abraço forte, apertado, fraternal em Cristo Jesus a todos. Muito obrigado a vocês que oram por mim, a vocês que têm realmente nos apoiado e o motivo de eu estar aqui diuturnamente anunciando a mensagem, reforçando em vossos corações a mensagem da unicidade, a mensagem do batismo nas águas. Deus abençoe a todos. Aqueles que ouvem também para ouvir, para nos criticar, pegar alguma coisa que possa contestar, me chamar no privado. Deus abençoe você, viu? Se eu não faço o que é correto aos seus olhos, pega você, faça o mesmo, melhore, aprimore aí a situação e pregue o Evangelho também. O Evangelho está aí para a gente pregar. A gente não está aqui para disputar com ninguém, para pregar mais do que alguém, para saber mais do que eu. Não estou aqui para isso. Se eu estivesse atrás disso, já teria recebido o meu galardão e não mereceria o céu, a eternidade com Cristo. Eu quero é Cristo, tá bom? Eu quero é Cristo. E faço mesmo. Anuncie aí para as pessoas na sua maneira, nas redes sociais, com as suas limitações, e vamos nos unir. O céu é para todos. O Evangelho é um dever de todos nós, tá bom? Receba um abraço fraternal a todos, bom fim de semana. Na segunda-feira a gente volta. Graça e paz, um forte abraço. Até lá. Minuto da Unicidade.